Quantas razões eu já te dei hoje? 4. Apenas 4 razões. Por favor, perdoe gentilmente o erro número 5. Por que você deve estar em uma missão? Porque o ministério de tempo integral é o caminho ordenado por Deus. Fazer tudo é o caminho de Deus. Estão cheios. Tudo é do jeito de Deus. Amém. Esse é o jeito de Deus. O caminho de Deus é todo seu. Você entendeu ou não? Tudo para fora é o que? O caminho de Deus. Deixe-me. Desculpas, pastores leigos. Pastoreio leigo não é de Deus. Eu posso ter uma música. Eu não me importo. O pastoreio leigo não é a forma que Deus pretendia que seu trabalho fosse feito. Estamos falando sobre como era para ser. Já. A forma que Deus ordenou. Não que no começo não fosse assim. Não é o caminho dele. Não é assim filosoficamente. Não é assim. Ele nunca foi. Quando construíam este hotel, o Hotel Maroto, não estavam fazendo pensando que leigos viriam à noite para fazer algum trabalho. Nunca foi essa a intenção. Quando estavam construindo o Banco Barclays na região ou HSB, talvez tivessem essa intenção. Todas essas pessoas vão vir aos domingos à tarde para trabalhar o homem. De segunda a sexta-feira não vai ter ninguém lá. Não foi assim que foi planejado e nunca foi projetado para isso. O projeto é para pessoas trabalharem em todos os hotéis, na igreja. Esse é o original, e não aquele ou só original lá no começo. Agora ainda é do jeito dele. Então, essa coisa de leigo que vocês estão fazendo, isso não é o jeito verdadeiro. O leigo é tipo, na ausência de, quer dizer, tanto faz. Vamos chamar alguns trabalhadores de emergência. Vamos chamar alguns funcionários de emergência para virem e cobrir as lacunas. Venham. O que vocês estão fazendo, pastores leigos, não é ministério de verdade. E não estou brincando. Talvez eu não. Eu já disse isso para vocês antes, mas está na Bíblia. Então vamos ler. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Bispo. Você encontrou? Sim. Primeira Coríntios, capítulo 9. Você encontrou o versículo 14? Vamos todos ler juntos. Deus fez o que aqueles que proclamam e ensinam a mensagem do Evangelho deveriam, de fato, receber? Sim, a sua própria e autêntica vivência e prática dos princípios do Evangelho é a recompensa que Deus providenciou para eles.
Stan, de onde você tira seu sustento? Homens dão um microfone, lei pastor. De onde você tira seu sustento? Hospital Geral Milton King. Hospital Geral Milton King. Você é pastor, ministro. De onde você tira seu sustento? Início Milton Keynes Primary Care Trust é isso. De onde você tira seu sustento? Do chefe de Royal Milcent Center. Não se preocupe em se levantar. Eu irei até você com serviço de quarto. Você está morando de onde? Manchesterates Rooms. Com caro que? Quartos atrasados. O Lat Room é o que é a indústria hoteleira e de onde você tira seu sustento? Escola Oburinlê. Você ganha a vida com. Onde você está acordando no momento? De onde você tira seu sustento? Banco Internacional de Gana. Banco Internacional de Gana. De onde você tira seu sustento? Bamer. Casa Cranking. Você ganha a vida com isso. Diga de novo. Da casa Boamer, Kakin, casa Buramer, Cranking, isso é doentio? Hospital, doente, alguma coisa, hospital, King College Hospital, Knis College Hospital. Investimentos em infraestrutura. Investimentos em infraestrutura. Bairro de Sac, em Londres. Perdão, Bairro de Savac, em Londres. bairro de Suffolk, em Londres, 008. Então, na ausência de ir, o próprio Paulo estava fazendo o ministério leigo, mas ele estava dizendo para eles que, olha, não era para ser assim. Você entende, não é mesmo? Ele estava explicando isso a eles. O próprio Paulo estava fazendo essa coisa de 10. Eu estava dizendo para as pessoas que o que eu estou fazendo não é estou fazendo isso por causa das circunstâncias. Então, se você quer trabalhar para Deus, o ministério leigo não é o caminho de Deus pelo qual um levita, alguém, vai trabalhar para ele. É algo que surgiu. E por causa disso estamos fazendo dessa forma. É como casar com uma segunda esposa. Você não teria se casado com uma segunda pessoa. Você teria ficado só com a sua primeira esposa. Mas por causa do que aconteceu, você acabou casando com outra pessoa. Não é assim também que você planeja. Eu vou me casar com você por 10 anos e me casei com essa por 10 anos e me casei com essa por 10. quantos? Entendeu do que estou falando? Sim, Deus. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Deus também tem sua obra e ele nunca planejou que as pessoas fizessem isso em meio período. Eles vêm e vão. O que você está falando? O que você está falando? É algo que termina em tempo integral. Você come oferendas. Você depende das pessoas que trazem as ofertas do seu trabalho. Quando? Eles trazem para você comer CHCH. Na igreja, o dízimo, de fato, pertence exclusivamente ao pastor da congregação. Isso significa que devemos parar de fazer coisas infantis. A maré pertence ao passado. Sim, é isso mesmo. Então a igreja é do jeito de Deus. Ser pago e cuidado pela igreja significa não ter outro trabalho. A maioria se apegou a outro trabalho. Não vou deixar isso passar. Tudo em tudo. De forma alguma. Eu nunca vou deixar isso passar. De forma alguma. Todos. E uma vez que você se apega a isso, você não pode ter isso. Eu estudei para isso. Sim. Como meu pai me disse, não pode viver de coletas. Você até despreza quando as pessoas querem me dar uma oferta, sabe? Um envelope. Sabe?
Você vê que eu tenho algo que eu. Quero dar a você. Eles se sentem tão tímidos. É tipo, olha, posso te ver? Posso ver você. Eu disse, o que é isso? Então eu tenho algo para você. Posso te dar isso? Aqui. É cocaína. É cocaína. É cocaína que você está nos dando. Traga o envelope. É assim que nós geralmente comemos isso, de uma forma muito específica e cuidadosa. Ordenado o povo traga oferendas. E você o acena diante do lodê e então o come. É uma oferenda de onda. Apenas acene. Uma oferta movida significa que, depois da oferta, você pode comer uma oferta curvada, mas não pode comê-la. Assim, o levita também tem oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta curvada, oferendas de ondas, sim. Mas a oferta dobrada é completamente, de fato, totalmente gratuita. O Levi não pode de forma alguma participar porque está torto. Mas a onda 1, você a acena, e então, por conseguinte, Deus a recebe através de uma onda. Esta é a oferta. Senhor, você viu? Você viu o que eles trouxeram? Obrigado, Senhor. E aí é só colocar no bolso e aproveitar. Você diz, você tem vergonha dessas coisas? Você tem vergonha dessas coisas, né? Então você despreza, mas estou te ensinando a não desprezar. Não tenha vergonha de Deus. Mas o dia vai chegar e você vai ver que teve vergonha da coisa errada. Vamos não ter vergonha de Deus. Vamos não ter vergonha do caminho de Deus. Ele disse, Deus determinou que aqueles que pregam o Evangelho também vivam de pregar o Evangelho. Não há nada de errado nisso. O contrário é anormal. Sim, por isso que eu continuo te encorajando, sabe? Continue dando mais passos. Continue indo mais longe, mais longe. Você está aí. Voltar às anotações. Se você não quiser estar trabalhando no ministério quando fizermos nossa pausa, pode simplesmente voltar e ir para casa porque vai piorar. Versículo 13 diz assim: vocês não sabem que os que ministram nas coisas sagradas vivem das coisas do templo? E os que servem ao altar participam com o altar. Você está ministrando com coisas sagradas. Você tem que participar das coisas sagradas. É assim que deve ser. Mas nós somos tímidos, temos vergonha disso por causa do nosso passado secular. Volte de onde veio, dos empregos antes e desprezou pastores pobres e falou sobre padres. Tudo luta contra você. Você, Paulo, plantou as sementes de perseguição à igreja. Ele plantou essa semente, foi perseguido, liberou esse espírito. O espírito de perseguir os servos de Deus. Então, quando ele mudou de lado e se tornou um sacerdote, aquilo que ele mesmo iniciou e que já estava em pleno movimento voltou para ele como um bumerangue. Eu te digo isso. Sim, ele liberou esse espírito.
Às vezes, as coisas que liberamos plantamos e o espírito que liberamos pelas coisas que dissemos. Perseguimos coisas, lutamos pela coisa certa, dissemos certas coisas. Agora, essas coisas não estão na atmosfera e as pessoas as receberam e se tornaram piores do que você nessa crença. Você entendeu? E agora você muda SSS. Todas essas coisas voltam com força. Criticar pastores, a mim, pessoas pregando, homens de Deus ou quem recolhe oferta, e falar contra isso libera sementes na atmosfera. Ao mudar de lado, essas sementes se voltam contra você. De repente, você passa para esse lado. Eu digo, agora sou um, e todos já colheram. Todos eles estão vindo para liberar isso sobre você. É assim que as pessoas são impedidas de entrar no ministério pelo que disseram. Não conseguem entrar nesta igreja pelo que disseram sobre mim. As pessoas que falaram mal de mim me criticaram. Eu te digo, eles disseram isso. Esse Satanás que fica andando pelas casas falando, dizendo coisas. Aí chega um momento em que percebem, é isso mesmo, é o certo. Essa é a única oportunidade, é estar na Lighthouse. E esse é o único lugar onde eles estão em um deserto. É o único lugar onde eles podem até prosperar ou até mesmo ser ministros. Mas agora a semente que eles lançaram agora volta para encontrá-los. Assim como Paulo. Paulo foi o mais perseguido, apanhou muito. Como bateram nele, cara. Por que ele liberou o espírito de espancar pessoas no ambiente, sem nem saber que isso voltaria para ele? Ele ficou lá enquanto batiam em Estevão até matá-lo. Ia de cidade em cidade ensinando as pessoas a lutar contra pastores. Então, quando ele virou pastor, aí sim, bateram nele. Pensaram que ele estava morto, mas ele se levantou. Eu disse, eu passei pela minha tribulação. Claro que você tem que usar as escrituras para justificar o que está fazendo agora. Você tem que citar as escrituras. Mas é o espírito que você liberou. Bateram nele. Bateram. Porque ele ensinou como bater em pastores antes de se converter. Ele ensinou isso. Ele liderou o povo. Ele mostrou como se faz. Então, quando ele se converteu, te digo, as coisas vieram para cima dele. Quero dizer, não é só porque você está batendo, prendendo. É por isso ele mencionou 3 vezes batendo nesse naufrágio. Essa pedra em perigo porque as pessoas estavam em perigo. Por que você não está em perigo agora? Natureza. Então você vê algumas das coisas que dissemos e pensamos. Você sabe disso. Está lutando contra nós, alguns de nós. Quando você era do passado, eu estava enviando pessoas para missões e tal. Você fazia certos comentários, fazia observações, dizia certas coisas na sua cabeça e por aí vai. Chega o momento, percebe que alguns de vocês internados no hospital. Quando perceber que digo a verdade, você vai se surpreender. Já tive pessoas que foram internadas antes. Eles começam a ouvir Deus quando estão internados. Eu não prometi isso. Eu já vi isso. Pessoas internadas e aí começam a ouvir a voz de Deus. Então, irmãos e irmãs, esse é o jeito de Deus. É algo sagrado. Amém. Você está me ouvindo? Pergunte ao seu vizinho sementes você plantou circulando para voltar. Isaac, onde estão? Por que não dá? Não consegue desistir? Estou pregando do livro. Quem compra? Custa 120. Mas como escolhemos 120 entre 400?
Basta dar às pessoas sentadas no tapete. Sim. Oito razões pelas quais pregadores e dinheiro. Página 26. Acho que apenas as pessoas na frente. Você não precisa mais escrever notas, apenas no Apanhador de livros. Pregando, 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 pregar. o método ordenado por Deus. Todo mundo se prostrou. Então, como vai você? Deveríamos começar de trás. Cair em cima. Ok. Se você tem menos de 25 anos de idade, por favor, levante-se, minha querida irmã. Você tem exatamente 25 anos completos. Pelo seu tamanho e sua aparência geral, percebi que você tem mais de 25 anos de idade, com certeza. Se você tem menos de 30 anos, levante-se. Essa é uma obra. Ok, dê a essas pessoas. Dá. Sim, dê para. Ah, pessoal da frente, o que você está fazendo? Por favor, se você tiver mais de 30 anos, não poderá. Por favor, não pegue o livro. Se você tem cerca de 30 anos, doe o livro. Por favor. Agora você pode comprar todos os livros no site. E-books. Você pode baixar livros. Poimano lança cada livro recém-lançado. Você pode obtê-lo Maani e Makani. Todos os livros são assim. Todos são e-books. Você pode comprar. Você não entendeu, certo? Não se preocupe. Pegue outra coisa, por favor. Se você tem um livro e sabe que não está realmente interessado no Ministério Fotográfico, levante a mão e nos dê um livro. Sabe, levante-se e selecione aqueles que não estão realmente envolvidos no Ministério em tempo integral. Eles deveriam devolver o amor. Sim.
Tudo bem. Você está aí. Você encontrou a página 26? Não sei se é a mesma página que eu tenho. Qual deles? Imagem branca. E eu paguei 24. Ok, para mim são 26. Número 1. Todo verdadeiro ministro é digno de seu salário. Amém. Não adquira ouro, prata ou cobre com seu dinheiro. Cintos ou uma bolsa para sua jornada ou até mesmo 2 túnicas ou sandálias ou uniforme para o trabalhador são dignos de seu apoio. Isso significa que todo pregador deve ter apoio. Ele ganhou uma renda, está justificado em receber dinheiro e ele realmente o merece. Amém. Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. Você precisa entender que um pastor que pregou ou trabalhou realmente merece receber dinheiro depois de ter pregado. Ele merece isso. Ele deve receber. Se o pastor pregou para você, ele merece. Ele merece receber algo. Doutor também merece. Você também pregou. Merece receber. E eu também mereço receber algo. Não é que não mereçamos. Nós merecemos. Nós estamos trabalhando. Então, é isso que estou dizendo. Quando alguém faz esse trabalho de forma voluntária, entende? Você precisa entender e aceitar a verdade de que, mesmo sendo um pastor voluntário, tem que aceitar a realidade de que, na verdade, não é assim que deveria ser. Aceite isso, entendeu? E você deve saber que existe. O que você está fazendo não é a coisa real que você é. É exatamente como eu. Sou um fotógrafo leigo. Gosto de fotografia, mas sou um fotógrafo leigo. Não é verdade? Sim. Talvez você não saiba, mas alguns de vocês já viram as revistas embaralhadas. A maioria das fotos que tirei foram delas. E não cobro por isso porque sou um fotógrafo leigo. Não é meu trabalho principal. Mas é algo que eu faço quando tenho oportunidade. É como um hobby. Então eu tenho uma câmera profissional de verdade que eu uso. Então eu tiro fotos e tudo mais. E é só isso. Mas eu sou um fotógrafo leigo e você pode ver o fruto do meu trabalho. Não é isso. E eu não cobro por isso. Se você acha que as pessoas não cobram por isso, alguém tirou fotos de uma cidade. Imprimiu um CD para pagar o CD. Fotos digitais. Você vê o trabalho, as belas fotos em revistas. Até mesmo este último funeral. Foram as fotos que tirei em Elmina que foram usadas como as principais fotos daquele programa. Sim. Quando digo fotógrafo amador. Sim. E eu sou um músico amador também. Eu faço um tipo de produtor musical, diretor, uma coisa amadora. Tenho instrumentos musicais no meu escritório. Tenho um conjunto inteiro de instrumentos para nossos ensaios e tenho outro teclado no meu caminho. Eu realmente trabalho e tenho outro espaço bem no meu escritório com tudo. Porque eu faço música amadora. Não cobro por isso. Não. Você entende. Não é a minha principal atividade. Você tem que aceitar. Isso. E você tem que aceitar que existem pessoas que fazem isso como trabalho em tempo integral. Tipo Michael Jackson, ele fazia música em tempo integral. Você vê que ele trabalha o tempo todo para produzir música. Não é pouca coisa.
Todo trabalho tem uma versão amadora e a versão real, de tempo integral. Se você é da versão amadora, não precisa dizer que a versão em tempo integral não é necessária. Ah, isso é de verdade. Não é de verdade. É uma versão amadora porque eu não sou fotógrafo em tempo integral. Eu sou só um fotógrafo amador. Ou casa, eu nem trouxe minha câmera comigo. Eu sei, às vezes eu não vou. Seria um bom lugar, então. Alguém está com minha câmera? Ninguém está. Então é porque eu sou uma pessoa leiga. É quando pode acontecer, acontece. Mas se não pode acontecer, não acontece porque é normal. Mas eu sempre tenho minha Bíblia para pregar. E agora eu não posso dizer que não vim com ela. Eu vim. Eu poderia ter tirado fotos legais do acampamento e tudo mais. Tenho fotos lindas e boas e tal. Mas você não leva isso a sério. Porque eu sou leigo. O que eu levo a sério é aquilo que faço o tempo todo. É isso que eu faço. E eu prego. Tudo. Eu trouxe tudo. E todos os meus dias de Bíblia. Tudo está aqui, menos as coisas com as quais eu não me importo tanto. Quero dizer, são coisas de leigo. Entendido? Está ouvindo? E não há necessidade de menosprezar a realidade daqueles que fazem isso em tempo integral e dizer que não é necessário. É necessário. Nós escolhemos fazer isso em tempo integral e isso é o principal. E você sempre será bem-vindo para fazer em tempo integral se quiser. Mas a realidade é que a maioria de nós não quer. Sem problema. Continue sendo leigo e faça quando puder. Nosso irmão que foi morto no Afeganistão, ele era pastor. Ele nos ajudou a fazer o aconselhamento matrimonial. Manuel, ele foi o primeiro. Você o vê segurando um folheto, andando pela igreja fazendo aconselhamento matrimonial. Todo mundo conhece por isso, porque ele era um conselheiro matrimonial incrível, poderoso e abençoado. Mas quando ele arrumou um emprego e teve que ir para o Afeganistão, ou seja lá o que fosse, quero dizer, seja lá o que ele estivesse fazendo, ele simplesmente parou de tratar. Eu só fui lá porque ele era leigo e você não pode esperar mais nada de um leigo. Seu trabalho chama. Você diz ok, tem que ir. Se não pode vir, não pode vir. Se não pode vir, não espero. E não me surpreende que você não venha porque você é leigo. Você é leigo. Eu não vou te cobrar, te colocar no espeto porque você não veio. Porque você é leigo. Aí. Mas quando eu faço uma conferência de maturidade, eu espero que todo mundo que está em tempo integral no ministério esteja lá. Se você não vier, você pode facilmente perder seu emprego. Porque não é. Quer dizer, eu não pude vir. O que você está fazendo? Este é o seu trabalho. Você está lá. O trabalho é para. Seu trabalho está por vir. Você está aí. Sim. É por isso que esqueci minha câmera. Porque estou atrasado. Não é minha principal atividade. Então, o que faço atividade principal? Mereço ser pago. Deus está te convidando a vir trabalhar ele. Não sejam as meninas. Vocês, irmãos, madeira dura. Vocês impressionam. Alguém estava dizendo farol, jovens e facilmente impressionáveis. Eles rindo, dizendo jovens e facilmente impressionáveis. Graças a Deus que é para os jovens. Você nunca vai saber o quão bom é ser jovem. Recentemente fui convidado para uma certa igreja, para uma conferência de pastores. Me convidaram para falar de manhã às 10. E eu disse a eles que estava viajando e que chegaria mais tarde. Então liguei e perguntei, por favor, posso falar à noite? E o pastor ficou em silêncio por um tempo. E ele disse, bispo, na sua igreja,
A maioria são jovens, pastores, mas na nossa igreja, a maioria dos pastores tem mais de 50 anos. Então, à noite eles dormem às 8. Eu imediatamente fiquei em silêncio. Eu disse, eu venho de manhã, eu venho de manhã. Então, quando disserem que é para os jovens, levante a mão e diga até. Nós realmente somos os jovens, sim. E então, quando disserem que é para pessoas facilmente impressionáveis, por que você não se impressiona facilmente? Quando Deus fala com você, você não se impressiona. Quanto tempo vai levar para você se impressionar? Você se tornou como uma madeira que não pode ser dobrada. Você precisa se impressionar facilmente. Faraó não se impressionou quando Moisés chegou e jogou a cobra no chão. Ele não se impressionou. Por que você não se impressionou? Quando pedra transforma a cobra e volta a cobra para a vara, você não impressiona facilmente. Depois eles transformam água em sangue. Você ainda não se impressiona facilmente. Por que você diz que é para os facilmente impressionáveis? Depois eles chamam as moscas e as moscas vêm. Você não se impressiona. Gafanhotos. Você não se impressiona. Mentiras vêm. Você não se impressiona. Os sapos começam a pular na casa. Você não se impressiona. O evangelho é para as pessoas facilmente impressionáveis. Eliú veio e destruiu todas as vacas, matou todas elas, destruiu todas as fazendas deles. Tudo ferve. Ainda assim, não se impressionam até que alguém morra. Quando há corpos mortos em cada casa, o negócio de todos os fabricantes de caixão acabou naquele dia. Muitas árvores estavam cheias. Toda casa era luto. Todo mundo já vestia preto no Egito antes. Agora você está impressionado. Então agradeça a Deus por sermos jovens e facilmente impressionáveis. Quando criticam, analise a crítica com cuidado. Às vezes, mostram suas qualidades. Obrigado. Força. Amém. Quantos minutos mais? Você se impressiona facilmente. Então, número 2, todos os pregadores ordenados devem viver do seu trabalho como pregadores. Amém. A primeira é que eles são dignos. Número 2, que os pregadores devem viver da pregação. A pregação deve fazer com que eles tenham dinheiro. Pregar deve fazer você ter dinheiro. Não é trabalho médico ou de informática. Todo esse trabalho, pregação me rende dinheiro. Não se zangue. Não diga que não trabalhei e ganhei dinheiro. Não, Deus diz que ordenou maneiras para eu comprar calças pregando. Pessoas me dando ofertas. O que você acha? Você é tímido. Você tem vergonha disso. Outra coisa vai te envergonhar neste mundo. Deus vai te envergonhar e te deixar com vergonha. Entendeu? Diga pimenta malagueta número 3 e eu vou terminar com essa. Aí a gente vai e volta. Deus mudou a forma como se prega e como se lida com dinheiro. Aleluia! Deus mudou o mundo de tal forma que os pregadores fazem o quê? Eles terminam com o dinheiro? Enquanto ele caminhava à beira do mar da Galileia, viu Simão e André lançando uma rede ao mar. Eles eram pescadores.
E Jesus disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele mudou a forma deles, de pescadores para outra coisa. Aqui não. Aqui não pega peixe, aqui pega peixe. Então Deus mudou a forma do ser humano. Tipo, eu costumava ganhar dinheiro com B. Eu era médico ou com meu pai. As únicas duas formas que realmente ganhei dinheiro foram com meu pai e depois trabalhando como médico. Bicos que fiz. Deus mudou meu ganho. Agora ganho pregando. Não tenho vergonha disso. E eu não sou pobre. Andando com gentileza. Não quero que fiquem com inveja. Não compartilho o que ganho ou como ganho. Prefiro compartilhar com quem trabalha em tempo integral, que talvez se identifique melhor. Por que você só prega uma vez e pronto? Isso não é nada. Só um sermão. Mas a gente também. Também só orar não é nada. A gente vai, se alimenta, faz as coisas. Por que você deveria pregar? Você recebe isso. Você entende? Eu não te culpo. Eu não te culpo. Não é sua culpa. É por isso que estou te ensinando. Estou te ensinando a valorizar isso, a enxergar e não lutar contra. Porque um dia, aquilo contra o que você luta, nesse acampamento lutando contra algo, você está liberando coisas na atmosfera que vão te levar adiante. E aí, de repente, você percebe que algo de que você deveria ter se beneficiado, você não consegue mais se beneficiar. Está vendo? Lutou, desprezou. O próximo é: qualquer um que rejeita o caminho ordenado por Deus está escolhendo seu próprio caminho ordenado. Quando você faz isso, você rejeita os deuses ou o caminho deles. Você está escolhendo seu próprio caminho ordenado. Qual o seu nome? Vovó, Nano ou Nana? Não, você está mudando o nome. Noni. Não, não, não. Mudança. Siga o caminho ordenado. Vovó, aquele profissional. Você mudou para agora. Nano. Nano. Olhe para as pessoas que eu mudo, você ou Deus. Não. M. Nano, nano. Nano, nano. Nano, nano. Veja, Deus ordenou o seu estado e você o mudou completamente. Mude isso. Deus tem um jeito. Você também comprou seu próprio caminho ou o caminho de um pastor. Você deveria trabalhar no HSBC, vir e receber dinheiro de lá e então fazer o trabalho de Deus. Sabe, você não pode ficar tímido em relação à obra de Deus. Que ponto? Viver uma vida dependente da renda da pregação é um dos sinais de que você é um Sacerdote, é isso mesmo. Sim, realmente, é isso aí. É um sinal de que você é um sacerdote. Paulo disse em 1 Coríntios 9,15: mas eu não usei nenhuma dessas coisas, nem escrevi para que fosse feito assim comigo. Pois seria melhor para mim morrer do que alguém tornar a minha glória vã. Eu não usei as minhas coisas. Você sabe, verdadeiros sacerdotes vivem desse jeito. Amém. O seu método de adquirir bens, como uma casa, um carro, mostra onde você trabalha. Amém. E Paulo disse que não usou nenhuma das facilidades que estavam disponíveis para ele. Amém. Eu não usei. Número 6. Pregadores merecem os benefícios que recebem,
Lucas 10:7. Versão RSV. E permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo. O que eles oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Amém. Uau! Jesus disse, pregador, este merece salários. Eles merecem os benefícios que eu mereço. E eu mereço um carro. E eu mereço ter uma casa. E eu mereço ter dinheiro. E eu mereço poder pagar as mensalidades escolares. E eu mereço comida de empregados. Todos eles são produtos de salários. Não deixe que ninguém o engane com falsa humildade e justiça própria. Você merece ser pago. Jesus disse que os pregadores merecem salários. Número 7. Ok. Olá, ok. Ministros em tempo integral devem arrecadar dinheiro do povo. Sure. Igreja. J de Femiason. O dízimo pertence ao pastor. Hebreus capítulo 7, versículo 5. E aqueles dentre os filhos de Levi que recebem ofício sacerdotal têm mandamento na lei de recolher o dízimo. Eles têm o mandamento de coletar um dízimo do povo. Igreja. O dízimo pertence ao pastor, vindo dos seus irmãos. Embora sejam descendentes de Abel, são coletados dos irmãos. Devo arrecadar dinheiro de vocês e comer o dinheiro. Eu tenho que gastar esse dinheiro. Quando eu vou comprar um Kentucky Fried, tenho que usar o dinheiro que arrecadei de vocês. Eu só balanço o dinheiro e depois uso. Vocês veem, as pessoas têm vergonha. Vocês têm vergonha de tudo isso. Mas estou dizendo isso para que vocês não sintam vergonha. Porque para muitos de vocês, essa será a sua porção. Vejo muitos sacerdotes. Quantos sacerdotes? Estou enviando tantos países. Tirando vocês da Inglaterra. Estou enviando para o campo missionário. Por que você não é um missionário? Shaul foi derrotado. Depois deste acampamento, Shaul não pode voltar atrás com 300.000. E guerreiros do ministério em tempo integral e missionários não podem nos afastar. Agora, o número 8, que é um número bastante significativo e muito importante para nós neste contexto. Você está pronto para recolhê-los? Número 8. É melhor obedecer do que sacrificar seus salários. Um dia o Senhor estava me repreendendo por não receber. Ele disse, por que você não está recebendo como eu quero? Para ser humilde, recebendo? É melhor obedecer a Deus e receber do que sacrificar. Então isso é algo que diz respeito às pessoas que trabalham em tempo integral como sacerdotes em tempo integral. Agora, quando você tem leigos que querem participar disso, aí você começa a ter problemas. Porque você tem um trabalho, você ganha. E esse aqui é algo voluntário que você está oferecendo. Você está recebendo uma oportunidade de trabalhar para o Senhor. Você gosta ou não gosta? Se você gosta, você faz. Todos os membros, poderíamos ter reunido todos em um só lugar e dito que só há um pastor em Londres. Se fosse o Richard e ele estivesse em tal lugar, todo mundo deveria ir lá. Nós demos a vocês uma oportunidade de ter igrejas e orar pelas pessoas, de usar colarinho, de ser o seu dia. Mesmo que você realmente não seja um levita, colocamos o colarinho em você para que as pessoas possam recebê-lo. Eles te chamam de reverendo. Eles te chamam de reverendo. Eles te chamam de pastor. Eles te valorizam.
No domingo de Gálatas 6,6 você não é um leigo. Na próxima sessão, vou mostrar o que a Bíblia diz sobre o leigo. O que a Bíblia diz sobre o leigo. O leigo não deve participar. O leigo não deve comer. O leigo não deve. Não deve. Leigos não devem. Leigos não devem. Às vezes você vê pessoas que foram lutar no mundo. Tínhamos um pastor, ele comprou um carro. Queria entrar no ministério integral. Comprou carros, construiu casa, pintou. Ele queria ser tempo integral. E veja, depois que você se torna tempo integral, essas pessoas querem estar no mesmo nível que aqueles que entregaram a vida jovens. Se você pegar alguém como Daniel Coca, todos esses anos você perseguiu todo o ouro e as riquezas deste mundo. Você entende? Então agora, supondo que você esteja no ministério em tempo integral, por que você quer estar no mesmo nível que o pastor, que desde que terminou a escola, as pessoas até já o insultaram dizendo que ele nunca trabalhou em nenhum outro lugar? Ele não tem realmente experiência de trabalho. Inclusive, até em reuniões de pastores já o insultaram dizendo que ele não tem muita experiência no mercado de trabalho. Então deveria ficar quieto nessa reunião. Você perseguiu todas as riquezas, o ouro e a prata do mundo inteiro, e na fase mais avançada da vida, você está chegando e quer estar no mesmo nível. Veja, é aí que temos todo esse problema. Por isso eu digo, se for para vir, venha cedo. Porque quando você chegar, quando você vier, nós já estaremos lá em cima e você vai estar lá embaixo. Por quê? Por lei e por realidade, você tem que começar de baixo, perdendo a posição. Então venha cedo. Se você vier cedo, então vai subir. Eu tenho amigos, meus próprios colegas, meus próprios amigos com quem, quero dizer, eu estava na faculdade de medicina. Se eles estão entrando agora no ministério em tempo integral, depois de termos nos formado em 1989. Quantos anos? 21 anos como médico. E agora você está entrando no ministério. Por 21 anos tenho me dedicado ao ministério. E agora você está começando no nível mais baixo, onde os jovens de 21 anos começam. Você acha que estará na mesma situação que eu? Não. Você vê isso? Porque muito disso é por isso que são como algumas das camadas antigas. Acabamos de aceitar que você é eterno. Você é o pastor eternamente. Eternamente deitado. Basta estar presente, amadurecer e dar um bom exemplo até morrer. Sim, imortalmente. Nós damos a você a ordem do link. Razão pela qual deveria ser missionário. Tudo bem. E você é o número 1. Qual é o número 1? O número 1 é o que é Cloud. A nuvem agora está no missionário de tempo integral, não é? Isto. Vocês sabem cantar a música dos galhos, não é? As crianças podem cantar e dançar. Você consegue fazer isso? Você aprende. Farol, 1 ramo, 2 isqueiros, 2 ramos iluminam 3 ramos, iluminam 4 ramos.
galhos sairão do seu próprio galho, naturalmente. Vamos lá, permita que eles tomem conta de você completamente e o dominem por inteiro no momento exato em que você decidir partir e se afastar deste lugar. Deixe que essa influência os envolva por completo e os controle totalmente ao sair, sem qualquer resistência de sua parte. Desmandamentos, você não precisa mandamento. O número 105 é tudo o que você precisa. É por isso que o tempo é de 10%. Isso é tudo que você precisa dar a Deus. Você dá 10%. É isso. É o seu dever. Então, quando os 10 ramos saírem do seu espírito, você cumpriu sua parte dos mandamentos. 10% e os 10 ramos. Vamos lá, vamos começar esta jornada musical. Cante comigo, meu querido amigo. Sintonize-se com a melodia que emana do meu coração e da minha alma. Deu certo, sim, deu certo. Estou saindo agora mesmo, neste exato instante, para o condicionador, aquele aparelho essencial que regula a temperatura e a umidade do ambiente, proporcionando um conforto inigualável. A canção que entoamos juntos é um hino à vida, uma celebração da existência, um convite à alegria e à esperança. Cada nota, cada sílaba, cada verso é carregado de emoção e significado, ressoando em nossos corações e mentes. A melodia se desenrola suavemente, como um rio que flui em direção ao oceano, levando consigo todas as preocupações e tristezas, deixando apenas a serenidade e a paz. O ritmo é contagiante, convidando-nos a dançar e a celebrar, a nos libertar das amarras do cotidiano e a nos entregar à magia da música. A letra, por sua vez, é um poema que narra histórias de amor, de superação, de sonhos e de conquistas, inspirando-nos a seguir em frente, a nunca desistir de nossos objetivos. E enquanto a música nos envolve, eu me dirijo ao condicionador, um dispositivo que, com sua tecnologia avançada, transforma o ar ao nosso redor, tornando-o mais agradável e propício para a nossa jornada. É um momento de
transição, de preparação, de ajuste, para que possamos desfrutar plenamente de cada instante, de cada experiência que a vida nos oferece. A canção continua e eu, com a certeza de que estou no caminho certo, me preparo para o próximo passo, para a próxima aventura, sempre com a música como minha fiel companheira. Ele retornou, sim, ele fez o seu caminho de volta para Vinal, a fim de realizar a devolução de algo. É crucial que o instrumental seja substituído, pois há uma necessidade premente de troca. Além disso, o banco, a instituição financeira, também requer atenção e possivelmente